Bom dia, é muito fio, cara. Eu vou fazer, em algum momento eu vou fazer uma live com algum personal organizer aqui para ele me dar bronca por causa da mesa. E aí, como os senhores estão? Estamos voltando aqui à nossa rotina de lives, que eu não sei se vai ser uma rotina de novo. Abril e maio aí fiz uma maratona bem pesada de lives. Eu cheguei a fazer 2 por semana. Parada porque eu não tenho mais 20 anos. Hoje a nossa convidada é a Luciana Piva Prado, coaching. Foi minha facilitadora do Empretec. Muito bom ter ela aqui. Ela já está online aí, já assinou. Vamos lá, Lu, pede para participar. Vamos ver. Aí, vamos pôr a Lu na área. Gans está aí, bom dia, Thiago, grande abraço. Gustavo Trotti está aí, abraço, Gustavo. Thiago, não esqueci de você não, hein? Vou falar com a chefia logo logo. Ah, Oi, Lu, bom dia. tá frio aí, Lu? Tá frio. Onde você tá? Eu tô ótima, e você? Estamos na luta, graças a Deus. Aqui em Bauru, York, é 13 graus. Agora, 5 horas da manhã estava 7. Hoje está 13. 13. Eu não tô conseguindo ajeitar muito essa câmera aqui, tá? Opa, Não, tá bom assim? tá ótimo. Rede social é tudo Então, meio que informação. beleza. Uma dica que eu sempre dou para quem quer fazer rede social é seja o mais informal possível. O cara da rede, Beleza. o cara da rede social ele vai se sentir conectado quando ele vê na sua rede social algo que ele poderia fazer na casa dele. Então, às vezes eu vejo a galera lá fazendo maquiagem, iluminação, vinheta. Para com isso, velho. Além de gastar Faz uma de pijama, né? Acorda de manhã, já vem pra live já, de pijama. Além de gastar na puta de uma grana, perder tempo pra caralho, o público vai falar, porra, isso aí eu vejo no cinema, eu vejo na TV. Merda, é essa. A rede social tem que ser mais É informal, verdade. Eu concordo com você. Acho que mais isso da traz casa. mesmo, né? É, Legal. a conversa em rede social é sobre conexões. A grande vantagem que ela trouxe é a possibilidade de conexões. Quando no mundo que alguém poderia falar com a Coca-Cola, por exemplo, com a Nike, com as Casas Bahia, agora a gente pode. E eles É respondem. verdade. Com certeza. A Carla E Mello pode, tá. e nós podemos estar aqui juntos de novo, né? Sim, sim. Você tá onde? Você tá em Jaú? Eu tô em Jaú. Jaú? Legal. Acho que tá uns 2 anos que eu não te vejo de perto, ou mais. É verdade. Vamos É lá. verdade. Lu, comece se apresentando aí para minha audiência. Quem vem da minha audiência muitas vezes não te conhece. Eu duvido, porque a minha audiência é de pequeno e médio empreendedor, no raio de 200 quilômetros de Bauru aqui. Então, tem muita gente de Bauru, tem muita gente de Jaú, tem muita gente de Pederneiras, Botucatu. Duvido que eles não te conheçam, mas vamos aos protocolos. Vamos lá. Muito legal. Bom, primeiramente, bom dia, Cristiano, né? Bom dia a todos. Gratidão para as pessoas que estão entrando, né? Prestigiando, vindo assistir aqui nosso bate-papo, né? Nossa live. E principalmente gratidão a você pelo convite, né? Fico muito feliz e começar aí a nossa quarta-feira com esse bate-papo, né? Um pouco sobre por que investir em nós mesmos, né? Desenvolvimento pessoal, tudo é um assunto que me encanta, né? Que eu adoro. E quando você me convidou, eu fiquei muito feliz. Então, muito gostoso estar aqui. Bom, eu sou a Luciana, para quem não me conhece. Eu trabalho há muito tempo com pessoas, né? Na realidade, assim, a minha formação eu sou engenheira agrônoma, fiz agronomia. Trabalhei na minha profissão por alguns anos. Sou proprietária de uma empresa na área, que é uma empresa de consultoria ambiental, então, mas não atuo diretamente mais como engenheira agrônoma, né? E comecei aí desde 2001 a trabalhar com pessoas, com treinamentos, fiz minhas formações de coaching, e hoje eu tenho então uma empresa de treinamentos, né, tanto pessoais, empresariais, e trabalho, né, com o coaching pessoal, empresarial, business coaching, todo esse trabalho, né, de desenvolvimento de pessoas é uma coisa que sempre me encantou muito. E hoje, além dessas frentes da questão de treinamentos, eu trabalho também com hospedagens, que é um outro setor que eu estou empreendendo aí há uns 3 anos. E aí surgiu a ideia do Empreendendo Comigo, que é o Instagram, né, que você divulgou, que está indo super legal, estou adorando fazer. Então, basicamente, é o que eu faço hoje.
Legal. Ó, antes da gente aprofundar o nosso papo, se eu estiver olhando para cá, é porque eu estou olhando no computador, tentando acessar informações, mas acho que eu não vou conseguir acessar nada, porque a minha equipe de home office está bem agitada aqui. Ó. Olha, tem um convidado aí, hein? O É, gatinho. a minha equipe de home office está causando aqui. Então, se por acaso eu sair da tela, fizer algum movimento brusco, é porque eu estou evitando que o gato Não, derrube o fica tranquilo, como você falou, né? A É isso aí. informalidade, o bate-papo, eu acho que é o que faz ser mais gostoso, né? Em algum A momento live. ela vai parar quieto, eu acho. Ainda mais para quem acordou às 8 horas da manhã, né, para assistir, ou melhor, tem gente que acorda muito mais. Eu estou acordado há 3 horas já, daqui a pouco já é hora de almoçar. É, Produtivo, né? Deu uma cortada. Não sei se foi o meu ou o seu. eu acho que foi o gato. Agora Ah, você foi o gato. pegou. Agora você pegou. O Tá pecado é bom. quentinho, ela deitou aqui pra dormir. Olha que lindo. Então, não vou acessar o computador, já estou proibido. 20 anos já você está nessa história de desenvolvimento pessoal. Como é que você começou? 20 O que te anos. atraiu para essa área? Olha só que coisa interessante, né? Assim, na realidade, eu entendo que eu tenho como dom, assim, como vocação, a psicologia. É uma área que sempre me atraiu, eu sempre estudei sobre isso, né? E quando eu fui escolher a profissão, fazer faculdade, eu ia fazer queria fazer psicologia. Por motivos, circunstâncias da época, eu acabei não fazendo e fiz agronomia. E aí comecei a Tudo a trabalhar ver, com. né? Oi? Tudo a ver, psicologia, agronomia. É, super a ver, né? Olha só, mas você vai ver É. como é que eu cheguei aí. E aí eu comecei, né? Me formei, comecei a atuar na área, como eu te falei, atuei alguns anos na área. E quando foi por volta de 2001, acho que um pouco antes, 2000 mais ou menos, eu participei de uma seleção para trabalhar como engenheira agrônoma em um processo, em um programa do Sebrae, que era uma parceria na época do Sebrae e da Secretaria de Agricultura, que é através da CAT, né, que é a Coordenadoria de Assistência Técnica da parte rural do agro. E eu participei dessa seleção, passei e comecei a atuar, né, nesse projeto, e era um projeto que justamente eu cuidava de pessoas. A gente formava grupos de produtores rurais e trabalhava para desenvolver cadeia produtiva, trazendo treinamentos, levando para viagens. Foi uma experiência muito bacana. E naquela época eu comecei a conhecer os treinamentos, né? Fazendo os treinamentos até como participante do Sebrae. E em um dos treinamentos, olha aí a questão da oportunidade, né? Em um dos treinamentos, o instrutor se apresentou como engenheiro agrônomo. Aí acendeu aquela luz, né? Falei, poxa vida, né? Então, de repente, eu também posso fazer isso. E percebi o quanto eu gostava ali fazendo as reuniões com os produtores, eu percebi que aquilo me motivava, né? Me entusiasmava, que eu acho que é isso que é o gostoso da vida, né? Você fazer aquilo que te traz entusiasmo, te dá prazer, né? E aí eu fui pesquisar, vi lá como é que funcionava, vi que eu tinha as condições de participar, participei e passei lá no meu primeiro curso para ser facilitadora, que a gente chama no Sebrae, né? E o primeiro curso era de empreendedorismo, coisa que eu fui entender no Sebrae que eu fazia, que eu tinha eu tinha comportamentos empreendedores desde muito mais nova até. E aí eu fui entender um pouquinho o que que era e comecei a trabalhar com os treinamentos do Sebrae. E dali para frente eu nunca mais parei, né? Eu fui cada vez migrando mais para essa área. Hoje entendo que assim a minha especialidade, entre aspas, é o empreendedorismo, porque são muitos anos, né? Estudando isso e não só estudando, mas praticando. Porque eu acho que aí é um grande diferencial. E aprendendo muito com empreendedores, né? Porque estando em sala, você conhece muitas pessoas, muitas empresas, você vive, entre aspas, a realidade dessas pessoas e das empresas, dos empresários, e com os meus próprios clientes também, né? Então, o empreendedorismo hoje, sim, eu entendo como uma das maiores especialidades por vivenciar isso no dia a dia, né? A gente Então, é está quando. falando.
você está falando muito em vírus e em doença, né? Você falou aí de dois vírus para os quais não existe vacina, desenvolvimento de pessoas e empreendedorismo. Uma vez contaminado, já era. Eu concordo Tem gente que plenamente. já nasce com eles, inclusive. Não tem volta, né? É. Assim como as mudanças que estão acontecendo, né? No meu ponto de vista, não, tem coisas que não tem volta, né? Mas E só aí para você foi. concluir, Isso, eu aí queria eu perguntar. comecei a trabalhar com isso e continuei, né? E há mais ou menos, acho que 2 anos já, eu também fiz a minha própria empresa também de treinamento. Atuo também ainda com o Sebrae, num treinamento chamado Empretec. E aí que eu fui para essa área de trabalhar com pessoas, empreendedorismo, coaching e tudo mais. E fui deixando um pouco a técnica da agronomia, né? É isso que eu ia falar. A sua transição da agronomia para o desenvolvimento de pessoas, ela foi gradativa, então, ela não veio logo de cara. Ah, mais ou menos, né? Eu acho que assim, porque eu comecei. Posso dizer que foi gradativa. Não, acho que não tão, assim, acho que mais em patamares, sabe? Do Uhum. que num gradual, porque eu comecei na profissão, né? Aí mais ou menos o que uns 8 anos depois eu já comecei com pessoas e fui meio que ainda realmente, né? Deixando um pouco uma e cada vez migrando mais para essa parte de pessoas, treinamentos. Acho que podemos dizer que sim. Vamos falar do Empretec daqui a pouco, obviamente. Mas Tá. antes eu quero falar de mudanças que não tem volta. Hoje se fala muito sobre as profissões na área de tecnologia e eu ouço eu vejo muita disputa pelo profissional desenvolvedor de tecnologia, mas eu vejo muita rotatividade no mercado porque as pessoas contratam muito pelas habilidades e demitem pelo comportamento, que é outra coisa que eu acho que é irreversível, né? Hoje em dia, ou você está compatível com o valor da empresa e a empresa está compatível com o valor do público, ou não tem conversa, não adianta, você não consegue ensinar uma pessoa a ter um valor, uma habilidade você ensina. Você diria que Sim. essa profissão de treinamento de pessoas é também uma profissão do futuro? Eu diria que sim, no meu ponto de vista. Na questão muito mais comportamental, né, do que na questão técnica. Porque, como você mesmo disse, a técnica, né, é uma coisa que se ensina. Não que o comportamento você não aprenda, entre aspas, também a mudar, né? Mas assim, eu vejo que o treinamento de pessoas Demora. demora bastante. Eu, por exemplo, estou treinando para não falar palavrão. Eu vou assumir o programa da Gálata, né? Aliás, até o final desse mês vai ter lives comigo, só que com a camisa da Gálata, no Instagram da Gálata. E eu não vou chegar lá no Instagram da Gálata e falar, seu filho da puta, vai tomar no cu essa bosta aí. Ah, Que não, nem você eu não vai faço, falar, né? que nem eu faço nas minhas lives, né? Então, se você ver as lives anteriores, eu fiz uma live no final de maio sobre estresse da pandemia, né, com uma psicóloga. Nossa, foi um show. Comecei assim, não tem ninguém estressado nessa porra, caralho, vai tomar no cu. Então, eu tô treinando. Tá Eu treinando a não tô falar palavrão, treinando. né? É. Nessa você não ia falar palavrão, então. Não, por enquanto está liberado, né? Por enquanto eu tô treinando, está liberado. Mas até o final do mês, eu já fiz 2 apresentações, segunda e terça, né? Anteontem e ontem, no Café Empreendedor, com 0 palavrões. E fiz uma É. apresentação na sexta, na Caísa, com 3 palavrões. Um no comecinho, 0 durante o protocolo oficial e 2 no final. 2 no final. É Tá desenvolvimento. evoluindo, olha lá, É né? treinando, treinando. Porque Treinando. quando a gente fala em comportamento, não existe, né? Falar, é simples, para de fazer de um jeito e começa a fazer de outro. Não, não é simples. Se fosse, acho que se fosse tão fácil assim mudar comportamento, né? As pessoas não paravam algumas coisas 3, 4, 5 vezes, né? Hum, Elas paravam uma vez só, né? hum. Parava e conseguiu o que queria e pronto, né? Então, E, comportamento é uma coisa que você exige muita dedicação, muita persistência e muito do querer mesmo, né? A mudança comportamental ela tem que vir de dentro, né? E a pessoa ela tem que perceber, né? Até quando a gente conversar um pouquinho sobre essa questão da nossa fragilidade aqui como seres humanos, né? A pessoa ela tem que querer entender quais são as fragilidades dela, né? Entender quais são realmente as coisas. Mas muito mais do que entender é o querer mudar, né? O querer fazer diferente.
E o comportamento aí, quanto mais você fizer algo, mais aquilo vai virando, que a gente chama assim de competência inconsciente, né? Ou seja, você faz algo já e você não precisa, você nem automaticamente, você nem pensa que você está fazendo aquilo, mas você faz, né? É como o dirigir um carro, por exemplo. Né? A hora que Isso. você, agora, depois que a pessoa aprende e passa um tempo dirigindo, ela não pensa mais, né? Tipo, nossa, agora eu vou pôr em primeira, agora eu vou pisar na embreagem, agora eu vou acelerar, agora eu vou mudar para segunda. Não, você sai e dirige simplesmente, né? É a mesma coisa o comportamental, até você adquirir as competências, aquilo se interiorizar mesmo, depois vira uma competência inconsciente, você pratica já sem precisar ficar pensando nisso. Cada louco com a sua mania, né? Eu sou um dos. O Brasil tem algumas dezenas de milhares de pessoas que estudam criatividade como ciência. Eu faço parte dessa galera. Lembra daqueles memes que falam que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA? Tem que Aqui ser. no Brasil, Ah, aqui no sim, Brasil esses aprendizados, esses estudos de criatividade como ciência vêm da linha da Singularity School, que é uma escola da NASA. Então eu estou nesse grupo aí, brasileiro estudado pela NASA. É, e eles incentivam muito a gente a estudar coisas diferentes, né, que não tem nada a ver com o nosso universo, para tirar da zona de conforto, para aumentar o repertório, para aumentar a facilidade de combinação criativa, enfim. E eu estou falando isso porque esses dias eu vi um documentário, tomei notas, estou escrevendo sobre isso, inclusive, sobre como funcionam as conexões neurais. E aí eu tive um insight que assim, é tão óbvio, né, mas se você não tem o repertório, você não consegue juntar. Essa história de comportamento, quando você executa o mesmo comportamento de forma disciplinada, várias vezes você cria uma conexão neural. Aí o seu cérebro exato, fala, não, é assim que faz. E aí fica automático. exato. E aí vira automático. É isso mesmo. Então, então é Até isso. existe aquela teoria, né? A teoria dos 21 dias, que você precisa, né, de pelo menos 21 dias para que isso aconteça, isso que você está dizendo, né? Então, pelo menos 21 dias fazendo algo intencionalmente, né, deliberadamente, para que depois aquilo vire automático, como nós estamos falando, né? E 21 dias, assim, é para começar, né? Não é que de 21 dias você já vai a vida inteira fazer. Mas quem não, às vezes fala, isso não funciona, isso é bobagem, a dica é assim, experimenta, porque realmente funciona, né? Então, tipo assim, se você não caminha, por exemplo, não faz atividade física, aí você começa a fazer isso, faz por 21 dias, você vai perceber que seu corpo começa a pedir aquilo depois, né? Então, É, realmente funciona assim. É só eu, experimentar. eu quero dar um depoimento sobre isso, que em 2018 eu fiz o Coach 21, né, e eu sempre falei, cara, como é que eu vou aplicar isso de forma mais gritante, né? Porque Uhum. hoje eu tenho 3 agendas. Eu lembro que no primeiro dia você falou, ó, Você não tem agenda, né? o grupo normal é assim que faz, para gente que não tem agenda é assim. Eu me senti um judeu da Alemanha nazista. Como assim? Eu Eu sou lembro gente, disso. eu sou gente Eu que não lembro tem disso. agenda. Você escreveu lá no grupo, né? Nossa, será que eu sou o único que não tem agenda aqui no Aí, grupo, né? sim, é mais um louco lá que não tem agenda. Eu lembro disso. Aí, quando eu mudei para Bauru, eu falei, não, agora eu vou aplicar como é que é o nome? Cyber? Não, mas enfim, eu vou aplicar essa bruxaria dos 21 dias aqui de forma mais gritante. E É. eu sempre tive vontade de correr a São Silvestre. Falar, agora eu vou treinar para São Silvestre. Comecei dia 19 de dezembro e exatamente dia 14, 15 de janeiro eu acordava e falava, agora eu vou treinar. É impressionante. E eu só parei por causa da porcaria da pandemia. E agora Tá vendo? eu não consigo voltar, não. Eu tenho vontade, falando, como é que eu vou treinar? Eu me nego por máscara e ir na academia. Eu tenho que correr na rua. Aí chega lá, tá chovendo, outro sol, outro tá frio. Eu falei, calma, calma. Algum dia eu volto. Eu não Então, posso isso que correr. você falou é um link interessante, assim, para algumas coisas, né? Que algumas coisas a gente, com essas mudanças todas, algumas coisas a gente às vezes ainda reluta com isso, né? Mas nesse novo normal, digamos assim, né? Uma das coisas importantes vai ser a gente desenvolver algumas habilidades para lidar com essas mudanças, entende? Por exemplo, não deixar os seus objetivos de lado em função de você não poder ir na academia, entendeu?
Então, tipo assim, a gente vai ter que criar habilidades para, tipo, ao invés da gente relutar, a gente encontrar saídas, né? Para que a gente possa. Eu acho que nunca foi tão importante a gente cuidar dos nossos propósitos, valores, encontrar isso, né? E ter esse autoconhecimento, como a gente está falando um pouco do desenvolvimento, como agora. Porque, como você disse, né? Ah, então eu não posso ir na academia, e aí, de repente, a gente vai deixando para os objetivos depois. de lado, né? Uhum. E eu vejo muita gente assim, ainda preso na parte do relutar, sabe? Tipo, não dá e não funciona, então. Mas tem coisas que não estão mais no nosso controle, né? Porque assim, quanto mais a gente puxa a responsabilidade pessoal pra gente, ok, hoje a gente não controla muitas coisas mais, né? Em função disso tudo e das mudanças, da rapidez, mas inclusive os planejamentos, né? Coisa que eu sempre falei muito sobre, né? Planejamento, a importância do planejar. Não que não seja mais importante, é muito importante ainda, mas aquele planejamento estratégico aí de longo prazo hoje tá diferente. Como que você pode e deve fazer, né? Mas uma mudança assim que não está no teu controle pode de repente colocar Uhum. tudo a perder, a fragilidade dos negócios hoje, assim como a do ser humano, deixou isso tudo muito claro, né? A São Silvestre é questão de honra para mim. Eu me vejo correndo. Eu adoro São Paulo, aquele centro antigo maravilhoso. Eu me vejo correndo lá, olhando tudo de perto e passando o Tá Réveillon em vendo? Santos depois. Isso eu já consigo ver, só não sei quando vai ser. Luca, Mas isso é deixa eu muito pegar. legal que você está falando, porque se você consegue ver, né, já é mais da metade, porque Sim. o visualizar já é mais de meio caminho andado, né? E Tudo que aqui já você vai, consegue ver já e vai pensar, outro case concreto do resultado do autodesenvolvimento. Né? Você visualiza e vai. sim, É assim, aí, esse é o resultado do autodesenvolvimento. Lu, você sim. falou de um assunto interessante, eu queria puxar um gancho aqui sobre o planejamento. E às vezes eu vejo a galera. Às vezes eu acho que os políticos vivem em outro mundo, né, cara? Primeiro que eles são cases de fracasso inesgotáveis para muitos erros de gestão. Então, eu brinco que eu não falo de política, mas eu falo de erros de gestão. Então, essas apresentações de segunda e terça mesmo eram sobre o problema. Qual é a importância de você resolver o problema certo? E aí eu comecei a dar exemplos de gente que estava investindo em resolver problema errado. Cara, tudo político. Falou, presidente tal isso, governador aquilo, tudo problema errado. E agora eu vi, em abril, março, eu vi uma figura lá do governo do estado discursando: nós vamos recuperar a economia porque estaremos vivos para recuperar a economia. Eu fiquei pensando, nós quem, cara pálida? Porque o empreendedor, ele está acostumado a viver sem dinheiro. O Brasil não tem dinheiro para todo mundo. Mas sem planejar, não, aí não dá. Né? Então você vai, eu consigo planejar quando? Dali uma semana? Mas qual que é eu não consegui captar exatamente a mensagem. Por exemplo, você está falando da questão de planejar ou não planejar? É a questão de planejar, porque de repente assim a gente foi impedido o empreendedor em si, ele foi impedido de trabalhar ou de abrir a porta ou de vender do jeito que ele vendia. E cara, com isso ele está acostumado, ele é brasileiro, ele é foda. Mas Entendi. planejar não. Antigamente assim, opa, vai cair um meteoro aqui, eu vou ficar um mês sem abrir. Eu vou fazer assim, assim, assado, porque no 31º dia eu vou fazer assim. Agora não, você não sabe o que vai acontecer dali 2 semanas. Então, eu acho que é interessante a gente falar um pouco disso, né? Porque assim, a gente a gente não foi impedido, na realidade, no meu ponto de vista, de planejar, né? As mudanças, a gente, é difícil a gente falar um pouquinho agora de planejamento sem falar um pouco da pandemia, né? Então, acho que é interessante falar um pouquinho. Eu não sei se você. Eu acho até que você viu. Esses dias eu perguntei, uns dias atrás, no meu Instagram, se as pessoas sabiam o que significava Mundo Bunny. E Eu vi, respondi assim. você viu isso? Eu vou É, falar um pouquinho disso para puxar, para responder o que você está falando sobre planejamento, que é uma né? evolução do Então, VUCA. aí, quase que 100% das pessoas responderam que não sabiam. Eu coloquei sim, acho que sim, não e não com certeza, uma coisa assim, né? E a maioria, pô, quase que a grande maioria, acho que teve uma pessoa respondeu acho que sim,
E a maioria, todas as outras responderam que não sabiam que era mundo bunny, né? Então, eu vou falar um pouquinho desse mundo bunny para poder falar do planejamento, que você perguntou, bem rapidamente, né? O mundo bunny é um termo, né, que está sendo utilizado agora nos negócios, e acho que logo as pessoas vão começar a ouvir mais também sobre isso, para descrever um pouquinho desse mundo pós-pandemia, entende? Então, o bunny é um acróstico, né, que cada letra ela traz uma palavra e a palavra em inglês, né? As palavras são em inglês. O B é de brittle, o A de anxious, N de non-linear e I de incomprehensible, né? Que traduz o seguinte: o mundo hoje, pós-pandemia, o B de brittle significa que o mundo ficou muito frágil, ele se tornou frágil. Né? Só que esse bunny é a evolução de um outro termo que foi criado antes, que era o VUCA, que você falou agora, né? O que a gente está acostumado. E o mundo Já caiu, VUCA, pelo jeito, né? sim, na realidade, sim, ele Ótimo. evoluiu para o mundo bunny. Eu Né? O prefiro VUCA frágil do evoluiu que para o bunny. volátil. Eu acho que muito PNL nisso. Frágil me soa melhor do que volátil. Frágil do que volátil, né? Então, o mundo VUCA, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, também foi um termo criado, foi criado pelo exército americano, né? No cenário, assim, mais de pós-guerra, né? Lá, depois começou a ser mais usado a partir da década de 80, esse termo do VUCA. E o VUCA é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí, então, a evolução do mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo passou para o bunny, né? Que é o frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, como é que eu planejo, né, nesse mundo hoje que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né? A questão da fragilidade ficou muito clara, né, depois da pandemia, né? Tanto a nossa fragilidade como seres humanos, né? Que eu mesma peguei o Covid em junho do ano passado, né? E eu comecei a me sentir mal, fiz o exame, testei positivo, e quando eu vi aquele resultado, né? Foi tipo assim, nossa, e agora? Né? Tipo, Sentença de morte. posso não estar aqui mais amanhã. Então eu lembro até que eu conversei com o médico e tal, falou para ir para o hospital. Eu falei, bom, vou levar meu cartãozinho da Unimed, minha identidade, mas nada, larguei lá e falei, gente, tchau, não sei nem se eu volto, entendeu? Então eu tive aquela sensação, assim, né? Então a gente percebe o quanto nós, como seres humanos, somos frágeis, e aí, junto com isso, vem a fragilidade nos negócios, né? Então, tem empresas que, tipo, o proprietário pegou, de repente, o Covid e a empresa parou. Porque não tem procedimento, não tem treinamento de pessoas, não tem. As pessoas não sabiam como continuar o negócio. Que é um erro comum, né? Em governança a gente chama de armadilha do fundador. Né? Tudo fica, o conhecimento, né? A estratégia, tá tudo com a pessoa, na cabeça da pessoa. Né? E até os que vieram, né, a óbito, enfim, a empresa, de repente, muitas vão, né, ter que fechar, porque não tem quem fica não tem como continuar aquilo, né? Então essa fragilidade mostra também o quanto o planejamento é importante, apesar, né, da gente ter tantas incertezas e tantas mudanças, né? As mudanças estão acontecendo de uma forma muito rápida. Mas não é por isso que a gente não vai planejar. A gente não consegue, no meu ponto de vista hoje, fazer um planejamento estratégico de longo prazo. Né? O que eu vou fazer daqui um mês, o que eu vou fazer daqui 5, o que eu vou fazer daqui 10. Hoje a gente tem que ir para a ação. Né? Diante desse cenário, como você falou, fechou, de repente, um período que as pessoas foram impedidas, entre aspas, de trabalhar. Mas muitas pessoas continuaram trabalhando, né, se reinventando, fazendo de outra forma. Então, de repente, eu não posso abrir o restaurante, mas eu consigo rapidamente desenvolver um sistema de delivery, por exemplo. E aí não dá para ficar planejando, porque você tem as contas para pagar, você tem os funcionários para pagar, você tem os seus filhos para sustentar, enfim, você para se sustentar. Então não dá tempo mais, né, de ficar
pensando, lógico, você vai, quanto mais você puder pensar e planejar, mas é ali rápido, a coisa tem que ser rápida, agora é hora do fazer, né? Apesar das coisas estarem dessa forma, né? Dessa fragilidade. Aí só para concluir a questão do bunny, né? Essa fragilidade torna as pessoas muito mais ansiosas, né? Muito mais do que já eram, porque antes da pandemia já se dizia que esse era como que falava? A ansiedade doença do século, né? As pessoas já se falava isso antes da pandemia. Eu trato Então, desde 2004. então você imagina, depois da pandemia, né, o aumento do nível de ansiedade no mundo frágil, né? Onde você, como você falou, é impedido, entre aspas, até de planejar, porque você não sabe o que vai acontecer depois, né? Então, e essa ansiedade impede as pessoas de focar na solução, entendeu? Então, sei lá, eu não tô dizendo, tá? Não tô defendendo abrir, não abrir, fechar ou não fechar. Eu tô falando sobre o nosso comportamento, as habilidades que a gente tem que desenvolver para que a gente possa. Eu sou adepto da frase que, assim, você não controla a cabeça das outras pessoas. Você controla como você reage. Então, assim, se vai fechar, tem que fechar, cara. Se vai abrir, tem que abrir. Ou então, você não é obrigado a abrir, mas, de repente, você é impedido de abrir, então você tem que se virar fechado, enfim. Quem manda no mundo é a gente, ou deveria ser. E, infelizmente, eu vejo muita gente que quebrou e ficou reclamando. O melhor plano desses caras é esperar passar a pandemia. Mas e aí, né? É esse? Então, e aí? Né? E aí isso vai passar quando? E passar não vai. Não. Né? Não vai. Então, como eu estou dizendo para você, é hora de desenvolver habilidades, mas de ir para ação, né? Não sei se já respondi sobre o planejamento, o que você estava... Você está conseguindo. É frágil, ansioso, qual que é os outros? Não linear, né? O não linear, as coisas não têm mais começo, meio e fim. É o Sêneca, né? A única certeza do mundo é a mudança. Exatamente. Né? A única certeza é a mudança. 5.000 anos atrás, esse filho de uma puta falou isso. Exatamente, a única certeza é a mudança, né? Então, o não linear, a gente pode usar até o próprio exemplo da Covid, né? A curva não é linear, né? Começou lá na China e causou a paralisação de praticamente um ano do mundo, né? Então, as coisas não são mais lineares ao ponto que dá para planejar começo, meio e fim. Você tem que ir experimentando, né? E conforme você vai fazendo as mudanças necessárias, as adaptações necessárias no negócio, né? Então, esse planejar, ele acredito que tem que ser mais de curto prazo mesmo. E o né? I é o quê do Bunny? O I é o incompreensível, né? Antes era o ambíguo, aí o do VUCA, né? Evoluiu para o incompreensível. Legal. E é isso, para a gente falar... desculpa, continua do I. Não, eu ia dizer que assim, é tanta informação, né, que tem, é tanto conhecimento, só que a nossa capacidade de processar é a mesma. Né? Você falou, você fez uma brincadeira que eu achei até interessante quando você falou da live, né? Você falou assim, nossa, eu até esperei um pouco, porque eu também nem fiz live. Você falou assim, de repente eu tava até com medo de abrir a geladeira e sair uma live lá de dentro, né? E é verdade, né? Então, e a pandemia, pela ansiedade, que como, né? Você vê como descreve muito bem, né? As Bunny, essa ansiedade, ela trouxe esse excesso, né? De informação, de conhecimento e tal. E aí as coisas começam a ficar até incompreensíveis. Por exemplo, quando você fala em mídias sociais, que essa era Bunny é a era digital, né? Tem um estudo que mostrou que quando começou a quarentena, eu acho que foi nos primeiros 24 dias, uma coisa assim, aumentou em 50% o uso da internet. Então, a gente está na era digital, né? E aí tem aquela coisa dos algoritmos, né? Das mídias sociais e tal. E tem uma pesquisa que mostrou, assim, que... essa galera que conhece o funcionamento dos algoritmos, essa galera é perigosa, hein? Devia ter porte de arma. Eu sou um deles, cuidado comigo. É um deles? Devia ter porte de arma, isso.
que olha só, hoje é tanta coisa para entender, para compreender, né? Algoritmos e criptomoedas e física quântica e neurociência e aquilo, e as pessoas começam a ficar tanta informação, mas a sua capacidade de absorver, de aprender, de utilizar é a mesma. O A cérebro do Homo fragilidade sapiens é nossa o mesmo de humana. 55 mil anos atrás. Oi? O cérebro do Homo sapiens é o mesmo de 55 mil anos atrás. Não é? Então, assim, é incompreensível porque é a velocidade muito grande. E a gente, às vezes, não consegue acompanhar isso. Né? E aí vira aqui meio que um ciclo que uma coisa puxa a outra, né? Porque pela incompreensão gera ansiedade, a ansiedade gera, né, a fragilidade e vai. Então fica meio que esse é o que descreve o mundo no momento, né? Legal, Lu. Você me deu um insight aqui, eu vou escrever sobre isso depois. Então, não é que nós não conseguimos mais planejar, nós temos que planejar sobre uma outra realidade. Então, assim, dá para planejar. Exatamente. Dá para planejar. Dá para planejar. Então, Dá por pra isso que eu planejar. falo, essas lives nossas, elas são para ajudar esses empreendedores. Então, assim, primeiro, o cara vira a chave ou Exatamente. morre. Cara, eu sou Darwin até não querer mais. O cara quer morrer, morre, mas não me enche o saco. Você vai virar a chave? Vai. É assim que faz, beleza? Beleza, vamos lá. É assim. Então, o planejamento, assim, ele ainda existe, e eu fui entender Sim. isso depois, né, porque eu também estava pensando com a régua antiga. Como que eu vou planejar em 40 dias se daqui 10 o cara vem e fecha de novo, ou abre de novo? Aí não é até as 8, é até as 7, não é mais até as 7, é até as 10. Porra! E aí eu comecei a me ligar. Eu tive um período muito de limbo mesmo, né, entre a quarta-feira de cinza e o final de abril, e eu determinei para mim mesmo, falei, não, eu vou trabalhar em algum lugar que está sempre aberto, sempre fechado. E aí eu consigo planejar. E nesse período eu vi que não, dá para planejar sim, só que tem que ser nesse tapete novo, tem que andar nessa rua nova. Sim, sim. Acho que uma habilidade, né? Falando em desenvolvimento pessoal, uma habilidade muito importante nesse novo modelo de mundo é a flexibilidade, né? Porque tem muitas pessoas que, ok, planeja, mas hoje, como a gente está falando, não dá para ter um planejamento mais, como você falava antes, para deixar em cima da mesa para seguir por meses. Não. Né? Então, a flexibilidade de acompanhar as mudanças. A flexibilidade de repente, no dia seguinte mudou uma regra, mudou algo, o que você vai fazer para resolver? Entendeu? Tem que, no mínimo, deixar o e se, né? Falar, vai ser assim, e se acontecer isso, vai ser assim, no mínimo. Legal pensar em possibilidades, né? Bacana. E tem Legal. negócios que até realmente, às vezes, dependendo da mudança, não sobrevive, né? Você vai ter que fechar e fazer outra coisa. Sempre foi assim. Eu estudo muito também o impacto da tecnologia. E sobre tecnologia, hoje as pessoas entendem a internet, digital, e cacete, mas tecnologia é tudo que você coloca uma ferramenta nova construída no lugar. No começo do século, o semáforo deixou 90% dos guardas de trânsito desempregados em Nova York. Então foi a mesma coisa, teve guerra, teve protesto. Sim. Daí tiraram o semáforo? Então, é bem o que você está falando mesmo, né? Não é que o mundo passou a ser bunny, né? Agora, depois da pandemia, né? Ele vem se transformando e a pandemia acelerou muito muitas coisas, né? Inclusive para transformar esse conceito de uma forma mais radical, mais drástica. Mas incompreensível, por exemplo, sempre foi. Né, lá atrás, por exemplo, quando a pessoa não tinha um determinado conhecimento, sei lá, digamos, sei lá, da astronomia, enfim, aparecia lá uma aurora boreal, a pessoa achava que era, sei lá, o quê. Então, sempre houve. Então, não é que o mundo virou a chave para o Bunny, é uma transformação. E a pandemia acelerou isso e ela, na verdade, o caos, ele impulsiona a evolução, né? Porque a pessoa ela tem que se mexer. A corrida Ela pela tem que se mexer. sobrevivência. E o que a gente sempre falou, assim como empreendedores, né? E como na parte de empreendedorismo, desenvolvimento de empreendedor, é que a gente sempre praticando constantemente isso, a gente evitar de ter que se mexer só quando acontece algo nesse sentido, né? Mas, infelizmente, né, acontece que muitas pessoas vão realmente ter que fazer algo quando acontece algo nesse sentido mais drástico, aí tem que fazer mudança. Sim.
Lu, uma frase aqui que eu estou mentalizando, eu queria que você comentasse. Eu já escrevi ela algumas vezes também. O desenvolvimento pessoal, eu penso que ele seja o caminho para a evolução das pessoas, porque o conhecimento técnico, ele hoje é praticamente uma commodity. Se eu chegar e falar, não, agora eu vou ser desenvolvedor de software, eu cato o celular, compro um curso e eu vou ser desenvolvedor de software. Vai demorar 1 ano, 2, 3, mas eu vou. Desenvolvimento pessoal não, é o que vai me diferenciar de outros desenvolvedores de software. Você concorda? Concordo plenamente. Eu acho que assim, tudo na realidade, né, é feito e controlado por pessoas, né? Então, assim, quanto mais a gente tiver autoconhecimento, mais a gente tiver desenvolvimento de habilidades para lidar com empresa, com pessoas, com as incertezas, com as mudanças, mais a gente vai conseguir ter resultados positivos, né? Então, acho que assim, o desenvolvimento pessoal, ele é muito mais importante do que o técnico, no meu ponto de vista, né? Porque o técnico, como você mesmo falou, a gente muitas vezes né, a pessoa já aprende, enfim, compra um curso, mas a habilidade e comportamento não. Então é bem por aí. A gente vê muitos empresários, muitas pessoas cuidando de negócios sem muitas habilidades necessárias para isso, né? Esses dias uma amiga minha, ela comentou de um negócio que o marido dela está desenvolvendo. E é um negócio assim que ele não é muito comum, né? E o que ele fez? Ele contratou um especialista, tá? Só que aí o que ele fez? Ele contratou o especialista, pagou o especialista, só que ele fez tudo diferente do especialista. Porque ele sabe mais que o O especialista. cliente tem sempre razão. O cara que falou essa frase está queimando no inferno. O quê? Quem tem sempre razão? O cliente tem O cliente. sempre razão. Não, ele não tem razão. Ele contrata a gente por causa disso, porque ele não sabe. Então, aí só que a pessoa que ela, né, a pessoa assim, ela não tem aquela habilidade do saber ouvir, né, do processar, então fica complicado, né? Então, a questão habilidade, comportamento é o maior diferencial, principalmente agora para lidar com essas mudanças aí do mundo, para esse mundo bunny aí que a gente está vivendo e continuar a ter resultados, né? Legal. Você falou em 20 anos ali de jornada na preparação de pessoas. Quantas pessoas mais ou menos passaram ali pelo... Chutando, vai. Olha, você sabe que eu não tenho esse cálculo, eu preciso fazer isso, né? Fazer um Tarefa de levantamento. dever de casa. Não, gente, não faço ideia, sinceramente. Precisa Olha fazer lá. um levantamento de número de Pessoas pessoas. dessa live, vocês estão presenciando a hora em que o coach dá o dever de casa para coach. Verdade. Isso é antológico. Com certeza, eu vou dar uma levantada nessa informação. Realmente não faço ideia. Foi muita gente, né? Eu Mas perguntei isso para a gente tentar mapear alguns casos mais comuns. Por que as pessoas procuram desenvolvimento pessoal? Alguma dor deve ter e essa dor deve ser um parâmetro, um padrão. normalmente, né, é a financeira, a dor financeira, né? A hora que a empresa não está Dói dando no bolso. resultado, a hora que, né, já vê que está se perdendo. O bolso é cruel. O bolso. Só que, Legal. olha só, é muito interessante, né? Aquilo que a gente estava falando do querer, né? Do querer mudar, do querer. Muitas pessoas, por exemplo, no coaching, digamos assim, o coaching é um processo maravilhoso de autoconhecimento, né? Sim, depois Só temos reservados 5 minutos no final da live para zoar aquela galera que não acredita em coaching. que não acredita, né? Vamos E esculachar realmente esse povo. é verdade, porque olha, o coaching é realmente assim, ele sendo feito, né, de uma forma técnica adequada, é um processo maravilhoso. Só que a pessoa tem que querer, né? Que é aí que eu quero chegar na questão, você falou, a pessoa procura por que dor, digamos assim, né, a dor do bolso. Só que muitas, assim, elas na realidade, elas querem, eu percebo isso nos clientes que eu já tive e tenho, né, de coaching, mas assim, a pessoa quer atestar o que ela está fazendo, muitas vezes só. Parece que Tal do viés da quer, confirmação. ela só quer ouvir que ela. Agora, quando você começa a entrar na questão da fragilidade, das fraquezas, mostrar o que ela tem realmente para melhorar, muita gente sai fora.
A pessoa não quer enxergar a fraqueza dela, ela quer continuar por paradigmas, por coisas aí que estão, né, às vezes para ser trabalhadas, ela, por algum motivo, ela não quer saber o que é que não está legal. E quando ela vê a responsabilidade pessoal, né, eu acho que o mais interessante do investir em si mesmo e do desenvolvimento pessoal é essa questão do empreendedor assumir a responsabilidade pessoal pelos resultados, né? Sejam eles positivos ou negativos. E aí a pessoa não quer assumir a responsabilidade pelo resultado, no sentido de assim, se ela vê que ela tem, e não é culpa, né? Se ela vê a responsabilidade dela, desde às vezes a contratação dos funcionários, ao treinamento dos funcionários, muitos não querem ver, e aí ela sai fora. Entendeu? Põe a culpa no outro e boa. E põe a culpa no outro, que é mais fácil. A gente está longe de fazer essas pessoas enxergarem o prazer de identificar as suas fraquezas. Eu entrei recentemente, não, que já tem quase 2 meses já. Mas uma das minhas atribuições é o treinamento da equipe. E aí eu apliquei o Enneagrama na galera lá para ver com quem que eu estava falando. Aliás, a Galata eu acho que é a única empresa do mundo que tem o número 4 cuidando de dinheiro. Dá certo, viu? Estranhamente dá certo. Dá certo. O Igor manda muito bem, mas é o número 4. Como assim o número 4 no financeiro? Mas tá dando certo. E aí, eu ouvi esse comentário mais de uma vez. Porra, esse conteúdo que você passou aqui só fala das nossas fraquezas? Sim, é legal. Os eneatipos todos têm as suas peculiaridades, são divertidos, todos eles têm os seus pontos fortes, mas esse exercício é feito para a gente atacar as nossas fraquezas. Nem eu, por exemplo, como bom número 4 que sou, eu sei que eu não posso organizar nada. Você vai ser chefe de produção. Não, eu não vou ser chefe de produção, eu vou ser criativo. Esses números são os perfis de cada... São os perfis comportamentais. Cada técnica tem uma, né? O professor Milton, que eu chamo professor por comodismo. O Milton de Biase trabalha com o corpo explica. Então, para ele eu sou um esquizoide. Para Lia Santos, que aplica o Enneagrama, eu sou o número 4. Enfim, cada analista de perfil tem os seus critérios. Tá. Se a gente não conseguir, né, eu acho como você falou, que aquela coisa de que não tem volta, né, tanto o empreendedorismo quanto o desenvolvimento pessoal, é maravilhoso esse processo de enxergar as coisas que você precisa melhorar, né? Exato. Porque aí, se você não enxergar, jamais você vai evoluir naquilo, mas precisa de uma habilidade muito pouco desenvolvida, que eu vejo isso no dia a dia com os empreendedores, com os clientes e tudo, que é o ouvir, né? E aí a pessoa tá, a grande maioria nessa questão do ouvir, ela está na incompetência inconsciente. O que quer dizer isso? Incompetência no sentido de não ter essa competência, né, do ouvir, não do ouvir capacidade auditiva, né, mas de processar a informação, de analisar a informação. A maioria das pessoas, elas acham que elas sabem ouvir. Essa é outra enquete que eu fiz no meu Instagram. Né? Você sabe ouvir, né? Acho que sim, acho que não. E as pessoas acham que sabem. Mas você tem que ver, assim, como que é complicada essa habilidade. E é uma habilidade que é muito útil, muito importante para o empreendedor de sucesso e agora para desenvolvimento pessoal. Porque se você não ouvir, como eu te falei, no coaching, por exemplo, tem algumas pessoas que a hora que elas conseguem ouvir, né, aquilo que realmente tem que mudar, o que não está bacana, que às vezes sai fora. Isso também se aprende, porque para mim parece que sempre foi instintivo. Quando eu identificava uma fraqueza, eu falava, nossa, olha que lindo! Trabalha e deixa de ter essa fraqueza. Ou se aprende o quê? O ouvir ouvir, né? Gostar de identificar suas fraquezas. Eu falei que eu vou montar um treinamento de escutatória, não de oratória. Porque, realmente, né, a gente tem que conseguir ouvir, receber feedbacks, né, para que a gente possa identificar esses nossos pontos fracos, quais são as nossas maiores fragilidades, para que a gente possa evoluir nelas e ter resultados melhores. Com a gente mesmo, nos nossos negócios, com equipe, senão não tem como, né? Sim. Lu, estamos entrando na reta final da live, agora é a hora que a gente vai falar um pouco do Empretec, e depois a gente vai zoar a galera que não acredita em coach.
Tá bom. Eu quero contar, eu tenho uma história muito curiosa com o Empretec, que eu sempre falo que o empreendedorismo é igual a religião, ou vai pelo amor ou vai pela dor. E se tem vocação, dá certo, dos dois jeitos. E eu fui pela dor. Quando o investimento em propaganda migrou da comunicação para a internet, o meio impresso foi o principal, foi o primeiro atingido. Eu era um jornalista consolidado no meio impresso, eu era o mais gabaritado, mais antigo e mais caro da região. Fui o primeiro a ficar desempregado. Eu falei, porra, e agora? E eu sempre fui futurista, sempre estudei Star Wars, enfim, sempre gostei desses paranauê de futuro, e eu já estudava redes sociais como um futuro para o jornalismo. Só que tá lá na zona de conforto, né? Ah, não preciso disso. A hora que eu fiquei desempregado com o boleto vencendo, eu falei, não, agora eu preciso disso. Formatei rapidinho meu produto lá e saí vendendo. Isso foi em janeiro de 2015. Eu fui fazer Empretec por causa da minha vida como jornalista. Eu conheci alguns empretecos lá de Lençóis, que eu quero citar alguns aqui, o Zé Hilton de Lima, da AB Modas. Cara, o cara é um monstro, velho, um gigante. A Cíntia, da Cíntia Fotografias, que foi de balconista de farmácia para uma empresária de um patrimônio de mais de 1 milhão em 10 anos. Foi vice-prefeita na gestão passada, a Cíntia também eu gosto de citar. São empretecos que, assim, saltam aos olhos porque eles constroem impérios reluzentes e etc. E eu conheci esses caras de entrevistar, conheci o pessoal do Sebrae de entrevistar, eu era o cara que ia lá nas matérias de economia, enfim. E eu sempre tive péssimos líderes, péssimos, em todos os jornais por onde eu passei. E 2 desses líderes que foram muito marcantes para mim, que eu sempre me espelho neles para ver o que não fazer, eles foram reprovados no exame, no questionário. Tá. Aí a hora que apareceu o Empretec lá, eu falei, eu vou fazer esse questionário, eu vou passar e vou esfregar na cara desses filhos da puta. Eu não queria fazer o seminário. Fui lá, passei no exame. E aí eu tava descendo. Eu lembro até hoje da cena e naquela postagem que eu fiz para marcar lá os 5 anos em Empretec, eu descrevi. O Altair Toniolo Rocinha, que era o diretor de emprego e renda da época, ele me parou na escada, né? O prédio lá em Lençóis tem uma escada sinuosa, você deve lembrar, uma escada bem íngreme. Ele me parou no meio da escada e falou, você passou, passei, vai fazer? Não vou, tenho que trabalhar, minha empresa depende de mim, eu preciso pôr dinheiro em casa. Falar, sua empresa é importante na sua casa, se você morrer, como é que fica? Eu falei, caralho, verdade, né? Eu preciso fazer Empretec. Aí eu adiantei o que tinha que adiantar, atrasei o que tinha que atrasar, eu fui fazer Empretec. A hora que eu fiz Empretec, eu falei, cara, o que eu tô fazendo da vida, pelo amor de Deus? Olha e só. aí eu comecei essa história de desenvolvimento. Eu acho que eu tenho quase 1000 horas de treinamento empreendedor. E dessas quase 1000 horas, mais de 900 é desenvolvimento pessoal. Eu sei muito pouco, quase nada da minha área, porque eu não preciso, eu contrato. Preciso de alguém que seja muito foda nisso, eu contrato. Enfim, não tenho tempo a perder com isso. Mas o desenvolvimento pessoal, não, eu sei que eu não posso delegar. Então eu fui por essa área ali. E isso, eu percebo que isso fez diferença a hora que entrou a pandemia. Eu sempre fazia piada, né? Falar assim, meus clientes... Antes do Empretec eu tinha pesadelo de assim, metade dos meus clientes cancelar o contrato, eu vou à falência. Depois do Empretec eu comecei a falar, não, se metade deles cancelar o contrato, eu vou fazer outra coisa. Isso efetivamente aconteceu na pandemia. Era uma profecia apocalíptica que eu fazia brincando, mas aconteceu. E eu fui fazer outra coisa, me recoloquei muito fácil, enfim, tá vendo? Relativamente fácil. Mas encontrou saídas, né? Eu percebi muita diferença disso. Então, assim, esse último cara que me chamou, ele catou meu currículo, ele falou, cara, eu não sei nem por que eu vou te contratar, porque tem tanta coisa aqui, mas eu preciso de você. Então, eu tô lá com o desenvolvimento interno, da equipe interna, eu tô lá com atendimento ao cliente, e tô lá com a gestão de marca, que é a minha expertise de fato, e um pouquinho da gestão de vendas, que é uma expertise B que eu tenho. Enfim, eu tô fazendo 4 funções. Olha só. E o Empretec, ele me colocou em contato, além, é claro, dos meus facilitadores, né? Você foi minha facilitadora. Será que a gente consegue fazer uma live com a Eva falar disso? A Eva foi sua facilitadora, seria foi, lindo, né? Eva, eu sei que ela mudou, né, lá para Guararema, tá? Mas faz contato com ela, dá sim, com certeza. Eu brinco que a Eva fugiu para as montanhas. Fugiu, foi lá para as montanhas. Então, assim, me colocou em contato com essas pessoas, me colocou em contato com outros empreendedores, foi para quebrar um pouco de mito também, né? Quando eu fiz o Empretec, eu achei que o Empretec, por ser Empretec, ele era melhor do que os outros. Não, eu conheci tanta gente boa lá.
O Empretec, para quem não conhece, né, ele é um processo de coaching em grupo. Isso, me né? interrompa, senão eu vou ficar até meio-dia falando de Empretec. Tá, para a gente conseguir alinhar o que você queria colocar sobre o Empretec. Mas, assim, ele é um processo de coaching em grupo e ele começa pela identificação de fraquezas suas como empreendedor, né? Baseadas no empreendedor de sucesso. Então, ele começa por esse processo de olhar o que não está legal para você. Inclusive, é um primeiro, né? É um primeiro momento do treinamento em que as pessoas relutam muito e que elas têm o direito de sair naquele momento e fazer uma outra vez, porque muita gente olha para aquilo e fala: não, esse não sou eu não sou assim, eu não faço isso. E pela dificuldade de assumir as fraquezas e as fragilidades. Só que o Empretec ele causa muita mudança justamente por isso, por conseguir mostrar para a pessoa aquilo que ela precisa mudar, né? Aquilo que ela, ou não é que ela precisa, tipo assim, ela quer se ela quiser um resultado diferente, fazer diferente aquilo que não está funcionando, né? Exatamente. Então ele causa muita mudança por isso e por ser um treinamento vivencial e de prática, né? Mas começa justamente por identificar as fraquezas. E eu achei engraçado que, assim, na minha turma tinha muita gente indignada. Falei, cara, eu sou um empresário, minha geladeira tem comida muito cara, eu faturo não sei quanto. Por que eu preciso ficar aqui ouvindo isso? Falei, cara, vai pra casa, velho. Entendi. Eu falei, meu, dói, cara, dói. Dói. A galera que tá assistindo a gente aí que não fez Empretec, cara, não é pros fracos. Se você for fraco, não vá. Você não é. Eu acho que você tem que estar disposto a realmente olhar para dentro de si. E é um processo, sim, de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento. E hoje é muito importante, né, a questão do autoconhecimento. Nesse mundo bunny aí que a gente está vivendo, né, um mundo frágil, um mundo ansioso, incompreensível, né, a gente precisa do autoconhecimento para ver o que a gente pode fazer nessa realidade que a gente está vivendo. Porque se a gente for ficar terceirizando a responsabilidade para o outro, né, o resultado provavelmente não vem ou não vai vir aquilo que você realmente almeja, espera, né? Então, autoconhecimento... Como é que você foi parar no Empretec? Primeiro você fez, né, o Empretec, depois você... Quando eu fiz trabalhando nesse projeto que eu te falei do agronegócio. A gente trouxe para os empreendedores, para os agricultores, e eu fiz como participante. Aí foi eu primeiro, eu fiz, né, igual todo mundo aí como participante. Depois, em 2011, que o Sebrae abriu o processo seletivo para facilitador, que eu me inscrevi, passei e comecei a ministrar o Empretec. Você deve ter tido a mesma ideia que eu, né? Falar, meu, o que eu tô fazendo da vida? Porque para quem funciona, né, tem muita gente que também entra por um ouvido e sai pelo outro. Então o cara vai lá, toma pancada, faz o exercício, sim, completa o livro de selos, vai embora e esquece. Que a gente chama de turista, né? Esse participante aí, que ele passa, né, pelo curso, mas ele não cria raízes, né? Deixa eu anotar esse nome aqui, que tem muita gente para ofender agora, chamar de turista. Legal. Oi? Obrigado. Tem muita gente para ofender. Deixa eu anotar esse nome. Para ofender? Vou chamar os caras de turista. Então, para cala a boca, você é turista. Né? Você é turista, porque aí ele não... Realmente a essência, né, do treinamento, o praticar, o que ele realmente percebeu que vai causar mudança, aí ele às vezes não faz. Então, é turista, só passou lá pelo seminário. Vamos aproveitar esse gancho dos turistas aqui, Lu, para ofender essa galera que não acredita em coaching. Vamos lá. Em coaching. Eu sempre falo que o coaching é semente. Cara, se a terra for ruim, filho, pode Jesus Cristo plantar lá, que não vai dar nada. Esse cara, para mim, esse povo é terra ruim. Eu acho que assim, ó, como toda a profissão, né, a gente tem pessoas e pessoas, tem nas profissões, tem pessoas que fazem bem aquilo que elas fazem, tem outras que não fazem, né? E aí eu acho que como o coaching, ele depois começou a ficar uma coisa muito comercial e tal, começou a surgir muitos cursos assim, muito vagos, muitos coaches, né, com pouca bagagem, pouco embasamento, né? Porque, por exemplo, existe o coaching pessoal e o coaching empresarial, né? E para você trabalhar com o coaching, você não precisa ter a especialidade de uma empresa que você vai atender. Por exemplo, eu posso atender uma empresa de qualquer setor no business. Mas você precisa ter a experiência empresarial, né?
E você precisa ter uma bagagem. Então, eu acho que assim, o fato, talvez, de muitos profissionais não fazerem o que tem que ser feito de uma forma técnica, uma forma séria, né? Pode causar com que alguma banalização como aconteceu, né? E também a própria, como você disse, a pessoa, porque assim, não existe milagre, né? O coaching, como eu falei para você, é um processo maravilhoso de autoconhecimento, opa, um alarme aqui meu, e desenvolvimento. E muita gente não quer ver o que não tá legal. E o coaching vai mostrar a ferida, vai mostrar o que a pessoa tá fazendo, que não tá legal. E muita gente não quer ver, e aí sai fora, entendeu? Porque a pessoa tem que assumir a responsabilidade pessoal pela mudança. O coach, que é o profissional, é um facilitador da mudança. Né? Ele ajuda a potencializar o resultado, mas ele não vai fazer para você. Então, por exemplo, eu tive um cliente, só para te ilustrar, que a gente definiu nas atividades dele e tal, que fazer o plano de negócio iria potencializar o resultado. Ele não tinha elementos claros de valores do financeiro, de planejamento. Só que aí ele pediu para eu fazer o plano. Aí eu falei, olha, o plano se eu estivesse te fazendo uma consultoria e eu fosse te fazer um plano de negócio, eu poderia ser uma consultora para te entregar um plano pronto. No coaching não é essa a proposta, né? A proposta é que você faça o plano. É aquela coisa como eu te falei, do assumir a responsabilidade pessoal. Ele falou, não, então para eu fazer eu não preciso de um coach. Então, assim, a pessoa quer, como eu te falei, às vezes, que outra pessoa vá resolver o problema dele, né? Então, tem que entender bem o que é o processo de coaching. Eu faço, quando os meus clientes me pedem, né? Eu faço a primeira sessão gratuita, que eu chamo de Coaching Education, que é mostrar o que é o processo. E aí dizer, você quer esse processo? Né? Então, se a pessoa quiser, e aí a gente experimenta e começa a fazer. Porque você tem que deixar claro, né, o que é o processo, senão você contrata não atende a tua necessidade. De repente, a necessidade de um consultor que vai dar alguma coisa pronta. Então, é a pessoa que vai decidir o que ela quer, né? Eu lembro que um desses caras dessas terras ruins aí que eu xinguei falou isso. Falou, eu contratei um coach que ia me ensinar a ficar milionário. Aí ele entrou lá no Fiat Uno 96 dele e foi embora. Eu falei, cara, por que você contratou, velho? Você é retardado? Olha pro cara, mano. O cara vai te ensinar a ser milionário com um carro de R$2.000. Porra, vai se entender. Ou seja, né? É culpa do coach? Não. Não, ele contratou, exatamente, né? E assim como na empresa, né? Que a culpa é do funcionário, a culpa... Enfim, você contratou, né? Você contratou, você não treinou. Então, acho que a palavra-chave desse desenvolvimento pessoal é o assumir a responsabilidade, né? Pelo sucesso, pelo fracasso. Legal. Luciana Piva, obrigado por essa 1 hora juntos, foi lindo. Quer falar Nossa, foi 1 hora já? Já foi 1 hora, um pouquinho mais. Foi Considerações muito finais? Espero ter tirado você do armário. Nessas lives, eu tirei muita gente que nunca tinha feito live do armário. O Milton de Biase está fazendo. Felipe Monteiro, um puta mentor de vendas lá da Araraquara, nunca tinha feito, está fazendo. Espero ter tirado você do armário também. Então, eu não tinha feito live mesmo. Eu participei de outra live de uma outra pessoa também e não fiz lives. E gostei muito de fazer, adorei fazer a live aqui com você. Gratidão novamente pelo convite, né? Quando quiser, estou sempre à disposição. Opa. E foi uma delícia, adorei. Se deixar, eu falo demais também, tem que tomar cuidado. Eu vou deixar essa live salva aqui no meu IGTV e depois eu vou colar nos grupos de empretecos aí, vou sair perguntando aí, seus turistas, quem que é turista nessa bosta aí? Quem que é turista, bastante, né? Tem bastante. Puta que pariu, como tem. E se eu puder, né, eu queria deixar uma mensagem, né? Queria primeiro agradecer novamente você pelo convite e deixar a mensagem que assim, né? Nesse momento, né, diante de tudo isso, com tantas mudanças e tal, eu queria deixar a mensagem que você colocou como tema, que as pessoas invistam em si mesmas, né? Porque as pessoas, elas costumam investir muito, às vezes até, na empresa, em tecnologia, em produto, em funcionário, enfim,
mas em si mesmo as pessoas relutam muito para investir, né? E às vezes até as pessoas compram presentes, às vezes até para uma pessoa que ela não gosta, e para si mesmo, né? Ela compra de repente uma coisa numa loja lá, e a pessoa diz assim: você quer que embrulhe para presente? Ela fala: não, é para mim mesmo. Né? Então, se presentear, não é? Se presentear mais. Você é a pessoa mais importante do mundo para as mudanças que você precisa, principalmente para o seu negócio. Então, a mensagem é: invista em você, busque autoconhecimento nesse momento. Né? Porque quanto mais a gente se entender, mais a gente se conhecer, mais a gente vai ter condições de lidar nesse mundo, né? Um mundo ansioso, um mundo de mudanças rápidas. Então, a gente precisa disso, né? De autoconhecimento. Então, a mensagem é essa: conhecimento traz esperança, né? Esperança da gente poder fazer as coisas de um jeito diferente, da gente ter resultados melhores. Então, é isso que eu quero deixar para as pessoas, né? Um grande beijo aí no coração, agradecer a todos que nos prestigiaram e que as pessoas olhem mais, cada uma para dentro de si mesmas, para causar as mudanças que elas querem no mundo. Obrigado, Lu. A Lu é muito delicadinha para falar, eu vou falar do jeito certo. Cara, tecnologia, conhecimento, estrutura, meu, isso é tudo royalty. Darwin funciona. Ou você investe em você, que você vai ser o diferencial, ou você vai morrer. Morre e não enche o saco, filho. Então, assim, invista em você, que você vai ser o diferencial, e o royalty você contrata, você compra. Essa é a tônica da vida, né? E, basicamente, não enche o saco. Não põe a culpa nos outros, não reclama do político, não enche o saco. E gente enchendo o saco, o mundo já está cheio. Lu, obrigado. A gente vai se falando. Obrigada, Cristiano. Valeu. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.